Olá pessoal, estamos de volta com o nosso projeto, vídeo 3 do projeto Patrimônio Cultural Anápolis. Essa iniciativa da Taon Soluções Criativas, que conta com o apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer e com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Zé Fábio? Tudo ótimo. Beleza. Vamos seguir agora, então, continuando falando de bens tombados do município, agora com a temática, um bloco separado de novos usos para novas realidades. Aqui a gente vai falar da antiga cadeia pública, antiga IML e também o Museu Histórico. Seguindo a mesma ideia do vídeo anterior, agora vamos para o vídeo tour desses espaços aqui em Anápolis. Confere aí. Então, vocês viram aí como atualmente estão esses espaços e vamos fazer alguns comentários, continuar com o nosso bate-papo, falando sobre patrimônio cultural, tendo como desculpa esses 3 espaços aqui na cidade. Certinho. Então, novamente, é possível que você já tenha passado na frente deles Sim. e não saiba que é um patrimônio tombado. E também não são os únicos bens tombados que receberam novos usos. Na verdade, eu acho que todos receberam novos usos, né? Sim, Desses aqui sim, né? Mas a gente Sim. estava comentando do Antecina, né? Tem o do Antecina mercado. e o colégio, é verdade. Que boa parte, alguns receberam novos usos. Acho que é uma exceção do Couto Magalhães, do Antecina Santana e do Mercado Municipal. São os únicos que continuam assim, a manter o mesmo Com o uso uso desde original, né? de sua fundação. Sim. Então, o antigo IML é onde hoje funciona a Escola de Música Maestro Antônio Branco.
Sobre ele, a gente não conseguiu muita informação, mas acredita-se que ele foi construído na mesma época da cadeia municipal, né, que é o prédio ao lado, como a gente vai ver na imagem. Nas nossas pesquisas, o inventário também não foi encontrado, mas ele foi tombado juntamente com o prédio da cadeia. Mesma lei, né? Na mesma lei. Quando a gente olha a imagem dos dois bens, né, eles estão juntos e o antigo IML ao lado da cadeia parece quase um anexo dela, mas são edificações diferentes. A antiga cadeia é onde hoje funciona a Escola de Artes Oswaldo Verano, e ela foi construída em 1947 para abrigar outros usos, né? Depois foram realizadas algumas adequações do espaço, como a gente vai ver na fotografia. Ela é de 2 pavimentos, né? Então, teve a cobertura do pátio descoberto, que antes era destinada ao banho de sol dos presidiários. Teve a abertura entre ambientes que originalmente eram utilizados como celas, o que ainda hoje, quando você entra dentro desses ambientes, ainda dá uma sensação de clausura, né? E, inclusive, lá dentro, a gente viu no tour, tem uma parte que ainda tem pedaços das celas, né? Nas paredes ainda, né? Foram mantidos alguns lugares. E a grossura das paredes, que é lá, né? E também teve alterações nas cores da edificação e o deslocamento do acesso, que antes era ali no centro, né? E hoje ele está na lateral. E também foi construída essa escadinha, né? Para a varanda lá em cima. Antes, a cadeia pública de Anápolis funcionava numa edificação próxima à Igreja Santana. Só que no fim dos anos 30, ela foi demolida e é onde hoje está o Antecina Santana, né? E posteriormente, né, então, virou o colégio, que também é um bem tombado pelo município, e aí a instituição foi remanejada para o perímetro urbano da época. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, isso não era, né? Era que até aquele período, onde hoje é 14 de julho, ainda eram os limites da cidade. A cidade morria quase onde era Bom Jesus. Então, 14 de julho já era tipo os limites. Você pode ver isso, por exemplo, em relação aos prostíbulos, por exemplo. Quando a cidade começa a crescer, os prostíbulos ficavam naquela região do 14 de julho. Aí o pessoal falou, não, a cidade está crescendo, não pode ficar dentro da cidade. Aí empurrou para a região que depois ficou conhecido como Caixa d'Água, que é o bairro de Santa Terezinha, que fica lá na entrada da General Joaquim Inácio. E na época, aquilo dali era distante da cidade. Uhum. Então, à medida que a cidade ia crescendo, o pessoal ia empurrando esses tipos de estabelecimento para mais longe. Mas a 14 de julho, um dia, já foi quase que o limite de toda a malha urbana da cidade. E ali eu não gravo o nome da rua, mas é mais ou menos ali perto da Pedro Ludovico, por ali? Esse, quando jogou para fora, né? No cruzamento ali da Pedro já era Ludovico, longe da cidade, né? Com o cruzamento da Pedro Ludovico com a Getulino? Com a Getulino e a General Joaquim Inácio. Aquela caixa d'água, por isso que era referência. Entendi. Tanto que, não é o assunto, mas comentando, se você passa em algumas casas daquele bairro de Santa Terezinha, acho que é Santa Terezinha o nome lá, ainda tem algumas casas que tem a plaquinha lá, essa é uma casa de família. Porque tinha tantos prostíbulos na região que, para evitar que o cara entrasse na casa errada, o pessoal colava a placa para o cara ler e ver que ali não era um prostíbulo. Para diferenciar, né? E para aquele lado não tinha nada, tinha só a fazenda do James Funston, que é lá perto de onde hoje é aquele parque da cidade, se não me engano. E ali era a entrada da cidade, porque a JK não existia até essa época, assim. A JK só vai existir depois que Brasília é construída. Então, a entrada da cidade era por onde hoje é a Pedro Ludovico. E os prostíbulos abraçavam todos que chegavam lá, davam as boas-vindas. E aí, em 1990, né, já com a cadeia desativada, a cadeia passou para o bairro Recanto do Sol, né, depois, e foi transferida à Escola de Artes Oswaldo Verano para esse endereço, e lá já estava totalmente circundado por uma malha urbana adensada, né, todo ocupado já os terrenos em volta. No ano seguinte, o Ana Paulina de Faria determinou o tombamento dessas duas edificações. E aí, deixa eu ver a lei. Algum acontecimento, alguma curiosidade sobre esses dois espaços? Isso é aquilo que a gente comentamos em outro bloco lá, de como que muitas vezes alguns desses patrimônios históricos acabam ganhando outro
outro sentido, né, do que foi o seu contexto original. Obviamente, não poderia mais ser cadeia, ficava inviável dentro da cidade. Então eles acabaram assim meio que reutilizando o espaço, e é muito interessante que a partir do momento que acaba sendo tombado como patrimônio histórico, essa reutilização, no geral, acaba sempre sendo, ou no geral, sendo assim, utilizado para meios culturais mesmo, até para reforçar, né, e ter um uso. E até também para permitir também a visita com mais facilidade, né? Dependendo do órgão, fica um pouco mais difícil. As pessoas poderem experimentar o espaço, né? Viverem o espaço, né? Isso. Mas essas edificações também são próximas do bloco anterior que a gente estava falando, de um período de grande transformação na cidade, né? Isso. Que curiosidade você poderia comentar, por exemplo, a gente sabe da questão, a gente comentou ontem, você falando da questão do caixão, que não era... Ah, sim, não é. Não, é desse período, não? Não, é mais ou menos na mesma época que foi fundada o IML e tudo mais. Mas essa questão tem até a ver com outro fato, mas tem a ver com o universo cultural da cidade. Porque o caso é que até a década de 40, por exemplo, os ritos de morte eram um pouquinho diferentes do que era hoje. E ainda existia na cidade aquela ideia de transportar o sujeito em redes. Então o que acontecia? Quando a cidade cresceu, a mesma coisa, quando for falar da estação, vamos falar de algo parecido também. Como a cidade estava maior, o pessoal achava meio feio, assim, porque na época já tinha o São Miguel, o pessoal passar de rede na procissão, sendo que tinha ao mesmo tempo, passava perto da 14 de julho, onde estava tendo comércio e tal, o pessoal achava meio estranho a procissão carregando uma rede. Aí a prefeitura, para solucionar o problema, comprou um caixão, e era um caixão que era alugado, você se emprestava. Então, quando alguma pessoa morria, falecia, você pegava o caixão para o velório e para levar até o cemitério. Chegando lá, você tirava o corpo, enterrava o sujeito e devolvia o caixão para a prefeitura para que o próximo, que não desse muita sorte de continuar na existência, fosse utilizar e... Reutilizava o caixão lá. Tem um professor da escola de arte que ele conta uma história interessante, né? Porque depois que deixou de ser ML e tudo mais, né? Ainda ficou aquela ideia de que quando acontece coisas ruins no local, fica assombrado, coisa assim. Então, até a década de 90 era muito comum ter muita história de que aquela região era assombrada lá do IML. Ali no centro, do lado da escola. Inclusive, esse professor falou que uma época ele foi obrigado a ficar, ele morava longe, e acho que trabalhou até mais tarde e não conseguiu voltar para casa. E aí teve que dormir lá e só ficou ele. E dizia lá, esse negócio de alva não existe. Aí diz ele assim que em um dado momento ele viu uns negócios assim na parede. Ficou assustado, mas falou, já estou aqui, vou descobrir o que é. Aí segundo ele foi dar uma olhada nas luzes dos carros que passavam na rua de cima, que refletia na parede, a tal das almas. Mas até a década de 90, início de 2000, o pessoal contava muita história, porque fica esse resquício, né? Lógico, apesar do IML ser só o local onde levava os corpos, né, ainda era um local assim que existia uma certa superstição ainda, que o pessoal falava muito em relação a eles. E mostra o crescimento da cidade também, porque chegou um ponto que não deu mais para comportar, né? Imagina, que dia que atualmente alguém comporta a ideia de um presídio dentro do centro da cidade. E ali era a periferia da cidade, até 47, por exemplo. Na parte do Góis, na parte de Jundiaí já tinha algumas moradias, mas Jundiaí ainda estava sendo construído. A Jaiara estava começando a ter as suas primeiras casas, ainda um pouco distante. E deixa-me ver... Aquela descida ali não tinha casa, não tinha... Aquela saída depois da 14 de para Campo Limpo ali ainda não tinha. Ali começa a partir dos Pinas. Na verdade, tinha algumas casas bem mais distantes por causa quando tinha as olarias lá do Caso de Pina, que depois algumas olarias construíam casas, né? Tanto que algumas pessoas chamam aquela região da Fabril de vila e tal, porque nasceu como uma vila mesmo. Era uma vila de operários, casas construídas para os operários que trabalhavam na própria olaria. Então, alguns bairros acabam surgindo a partir de necessidades, sim, de trabalhos. Mas pensando no próprio centro da cidade, os limites eram naquela região. Tanto que quando o presídio foi construído no Recanto do Sol, era afastado na época. Hoje o espaço urbano se aproximou. E atualmente fizeram aquele novo presídio já quase nos limites lá entre Anápolis e Abadiânia. No fim da cidade, né? Então, a lei de tombamento desses dois, né, o IML e a cadeia, inclusive é a mesma do museu, que é o próximo que a gente vai falar, é a mesma lei também que a gente falou no bloco anterior, porque ela tombou vários prédios, né? A Lei 1824 de 91. E aí, no artigo 2º, eu não tinha falado antes, mas em consequência dessa lei, ficaram inalienáveis os quatro imóveis, né, de propriedade do município. Então, não podia destruir, demolir, mutilar e nem vender, né? Tinha responsabilidade de manter tinha que ser de uso público. Pode continuar.
Bom, dessa parte do IML da cadeia eu já terminei. Eu gosto da gente observar também isso que o José Fábio já apontou, mas como o tempo vai dando novo uso para tudo, né? E como um espaço que tinha ligação ali com violência, né? Com todo um lugar de coerção, tudo mais, agora tá ligado à arte, né? Tá ligado à criatividade, tá ligado à música. Então é interessante a gente ver também que espaços e bens tombados que remeta até um aspecto que a gente nem gosta da nossa história, pode ser ressignificado, né? Exato. Não Sim. é um caso grave, né? Assim, grave digamos, de IML e cadeia, mas a gente pensar, por exemplo, tem espaços que foram que marcam, né, o período da escravidão, né? Isso tem que ser conservado e a gente encarar isso como algo que aconteceu, que tem que ser sempre um lembrete para nunca chegar próximo disso de novo e que pode ser ressignificado, né? Ter um cunho pedagógico, um cunho artístico, ressignificar e colocar ele como palco para uma outra história, né? Para um outro momento. Eu acho isso legal. O cais do Valongo no Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Sim. Era o porto que recebia os navios negreiros e aí depois eles aterraram tudo, né, para enterrar aquela história. E aí quando foi fazer Passar uma por cima reforma mesmo, agora, né? há pouco tempo atrás, eu não me lembro o ano direito, foram escavar alguma coisa e descobriram muita coisa, né? Não, Muito... É o caso que locais traumáticos é sempre complicado. Quando se trata de memória e determinados traumas, é muito mais difícil, você fica na dúvida. Eu mantenho para que seja lembrada aquela coisa ruim, ou eu apago porque é uma vergonha histórica. Então, no caso, assim, em situações de guerra, tipo o Holocausto que aconteceu dos judeus, é um problema de como que você consegue homenagear sem, assim, ressaltar as características negativas daquilo. A escravidão também. No caso do IML e da cadeia pública, tem uma pequena vantagem em relação a isso, que apesar de ser ambientes de encarceramento, tudo mais, ligado à morte e assim por diante, são também ambientes, assim, que é um cotidiano e que são ambientes legalmente, assim, não há nada, assim, de que fira algum tipo de direito. O cara foi preso lá, mantido naquele espaço. Eu não sei nem se caso ele fosse condenado, se era mantido na cadeia ou se era transferido para outro presídio, porque tem a diferença da cadeia e presídio. Não sei como é que funciona, mas no caso, não sei se ele cumpria a pena inteira ou se ele era transferido para outro local. Mas no caso, era um local de cumprimento de dever. Se ele foi preso, foi porque ele descumpriu alguma regra. Era necessário, né? Era Nesses algo dois necessário. casos. Aí nesse caso é um pouco menos traumático. Sim, porque com até certeza. onde se sabe, né? Fora o período dos anos 80, que foi um período bem nebuloso da história policial aqui em Goiás e tudo mais, que o Estado quase recebeu intervenção federal pela quantidade de foragidos que escapavam da cadeia e no meio da fuga se desentendiam e um matava o outro atirando, tipo a ideia de impasse mexicano. Então chegou ao ponto do pessoal falar, não é possível que todas as vezes o pessoal foge e no meio do caminho mata um ao outro. Então teve esse período conturbado que felizmente já foi bem superado, pelo menos de forma tão explícita quanto acontecia naquela época. Massa. Mais alguma coisa que a gente poderia pontuar com relação a esses dois espaços? Podemos seguir para o próximo? Acaba que esse espaço ele é mais uma consequência da mudança da cidade do que algo que assim, projetou a cidade tanto, né? Creio que o nosso próximo ponto vai ter muito mais coisas justamente porque ele é crucial mesmo na história de Anápolis. Sem esse próximo monumento que vamos falar, a história de Anápolis com certeza seria marco, outra né? coisa. A gente poderia, eu acho que é válido também falar, ele tem um certo valor arquitetônico também, né? Ele carrega uns traços. Ele também é Art Deco, não? A cadeia. Antiga cadeia? É. Sim. Também Segue tem o Art Deco. Também mantém-se, né, por essa importância. Mas é sempre, né, como estamos no interior do Brasil, é sempre de uma maneira mais simplificada, né? Mas segue também o estilo Art Deco. Certo, então vamos pro próximo? Sim. Próximo, bem, agora a gente volta um pouquinho mais no tempo, né? Vamos falar do edifício que hoje é o Museu Histórico. Sim. Exatamente. Esse é a edificação mais antiga de todos os bens tombados no município, né? Também localizado no setor central da cidade.
o museu, o nome dele é Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. Quem foi Alderico Borges de Carvalho? Ele foi um grande político aqui de Anápolis, empresário e tudo mais. Grande empresário e político. Chegou a certa vez até o Aquiles de Pina e o Carlos de Pina. Não, o Aquiles de Pina e o Jonas Duarte, que eram rivais políticos. Ele era tão bem visto que certa vez eles resolveram se unir para eleger ele como prefeito. Só que ele não quis, que na época ele apoiava o recentemente falecido Valnir Martins, e ele recusou. Olha só. Então ele tinha digamos assim, um trânsito muito bom na política, e o museu leva o nome dele como homenagem justamente porque ele foi o responsável por transformar esse local no museu. Porque você vai entrar em detalhes, mas essa casa pertenceu a outro grande político anapolino, que foi o Zeca Batista, que ironicamente construiu a casa 3 anos antes de morrer. Ele morreu em 1910, a casa acho que data de 1907. Controvérsias. Esse Na verdade, assim, existem divergências, né? Porque, assim, hoje o museu está instalado, como a gente está vendo na foto, né? Numa antiga casa com características coloniais, então a gente vê que não tem recuo frontal, né? As telhas lá à vista, janelão, portona, né? Tem as eiras. Eiras e beiras. Daí eiras e beiras. Sim, é bem marcado o estilo colonial. E aí, quanto à data da construção, tem divergências, assim. Foram encontradas referências que é do fim do século XIX. Mas as informações que a prefeitura passa, né, que são oficiais, afirmam que a construção é do ano de 1907 mesmo, Isso. como o José Fábio falou. E, como ele falou também, ele já foi domicílio de figuras importantes e já passou por outros usos também antes de virar museu, né? Então, ele era da família do Zeca Batista, foram os primeiros moradores e era residência e comércio ao mesmo tempo. Então, na parte da frente funcionava o comércio, na parte de trás a casa. Aí, na década de 30, foi vendida para a Igreja Católica e passou a sediar o Colégio Paroquial Dom Bosco. Eu acho que até tem uma foto aí. Depois ela se tornou residência de outras personalidades anapolinas. Casa paroquial de novo. Em 1957, Alderico Borges, que é o neto do Zeca Batista, readquiriu a casa, querendo mesmo já transformar ela num centro de memória em homenagem ao avô, né? Mas foi somente em 1975 que o museu foi aberto, tendo como primeiro diretor o professor Jean Magalinski. E em 1985, Alderico fez a doação do imóvel para a prefeitura municipal. Então, ele deixou de ser um bem particular, né? Na época ainda não era um bem, né? Não era um patrimônio tombado ainda não. E desde então o museu se mantém aberto a visitações e faz parte da memória de muitos anapolinos. Minha, inclusive, que eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me levava lá pra gente ver, tem 2 espelhos, um que deixa bem gordo, o outro que deixa bem magrinho, e eu amava ficar lá na frente desses espelhos. Mas vamos voltar aqui para a história da doação, né? Sim. Para a prefeitura. Vamos lá do começo. É isso que mantém a coisa funcionando. Sobre a origem da casa, tipo, como tem poucas informações, eu acredito que é tipo aquela história da nau de Jazão, sabe? Que ele tem um navio, sai para uma grande aventura, e aí ele vai trocando as peças do navio, a ponto que ele troca todas as peças, e ao final fica a questão, é a mesma nau ou não é? Eu acredito que o caso da casa pode ter acontecido coisas similares, né? Provavelmente já existia alguma residência nesse local desde o século XIX, mas tem até gente que acha que aquela parte lá no fundo do museu, que tem um espaço entre o piso e o chão, né? Tem gente que fala, não, era aqui que dormiam os escravos e tal. Mas para ser isso, ela teria que ser de pelo menos mais de 1800, antiga, né? muito mais antiga, o que é improvável não, praticamente impossível. Então, eu acredito que provavelmente já existia alguma residência. A questão é se ele partiu a construção da casa do zero ou se eles foram simplesmente criando anexos e até o ponto que a casa chegou. Mas tem inúmeras reformas assim que é bem diferente das características originais. Mas, de qualquer maneira, ela é extremamente importante aí dentro da história do município. Principalmente nesse caso, não só pela arquitetura em si, que é a que mais destoa, você pegar todos os monumentos históricos, esse é o que mais destoa. Mas principalmente pela importância que ela tem de cunho político, né? O Zeca Batista é considerado assim até hoje um dos maiores políticos que teve aqui em Anápolis. Ele foi o primeiro aqui de Anápolis a ser chefe do estado, a ser governador. Ele era vice e ficou sendo governador durante alguns dias, quando o governador por algum motivo teve que se afastar do cargo.
E sem contar que, no caso aqui também, ele era uma figura bem vista também, porque o período que ele viveu era aquele período que o sujeito era quase um renascentista, né? Ele era político, ele era farmacêutico, ele era professor, ele era um monte de coisas. Então, na época que ele viveu do século XIX para o início do século XX, ele era uma figura extremamente importante aqui em Anápolis e também dentro do estado de Goiás, né? Ele era bem respeitado também dentro do estado. E a família dele acaba seguindo todo esse peso, essa tradição política na história do município. O que é o lance Tem muita gente que não sabe, eu soube há pouco tempo, do eira e beira, da telha. Tem gente que não tem eira nem beira. É uma lenda, eu não sei nem explicar direito. Isso aqui basicamente que Mas era eira questão é a parte social, de cima, né? Quem tinha mais dinheiro... Tinha mais eiras ou menos beiras, que é justamente a eira da parte de cima, né? Essa parte decorativa aí de baixo. Tipo, essa casa aí seria uma casa de gente rica aqui em Anápolis, né? Porque tem essas linhas. Tem eira e beira. Exato. E quanto mais tinha, quer dizer que tinha mais grana para gastar com essa quantidade de madeira e ainda ser enfeitada, que não era barato. Quanto mais decorada, mais posses a família tinha. Então não tem era nem beira, que você morava numa tapera mesmo. Sinto muito. Não entendi, para ficar fazendo detalhes em telhado. E aí, como que foi, então, só a gente falar um pouco mais desse processo de doação? Como quem que iniciou... e como é um marco pro patrimônio cultural da cidade ter esse espaço que foi com a decisão de celebrar a memória da cidade, como que foi? O grande nome é o próprio Alberico mesmo, ele que é o sujeito que acaba lutando mesmo, ele toma a posse, eu acho que ele compra a casa em 56, se não me engano, que parece que a casa é vendida, né? E acho que em 56 ele compra ela novamente. Eu não sei o que acontece nesse período. 59. 59. Então, na década de 70, ele acaba, 60, né, para 70, ele acaba meio que mobilizando a ideia da criação do museu. Porque ele tinha casa, mas é o seguinte, não dá para você montar um museu. Então, ele que acaba meio que fomentando essa ideia. O que já é interessante você pensar, porque se ele estava com a ideia de criar um museu, ele já estava identificando que existiam objetos que já estavam assim, meio que fora de desuso do cotidiano, do dia a dia, que era necessário ser conservados para que a história do município, de alguma forma, fosse conservada com isso. Além do próprio interesse sim, de manter viva a memória de inúmeras personalidades que moraram lá e que ajudaram aí na construção e desenvolvimento da cidade. E foi nesse momento também que nasceu a fundação, né? A primeira ideia a FECA. Essa você está falando? Fundação... da Cultura, né? Educacional e Cultural de Anápolis, alguma coisa assim. Que eu não sei se é o mesmo que depois se tornou diretoria de cultura. Eu sei que é esse grupo que fica responsável por instalar o museu. Eles têm essa tal de FECA, que é a Fundação Educacional e Cultural de Anápolis, alguma coisa assim. Que eles ficam responsáveis por montar e instalar esse museu. Que aí tem o Jan Magalinski, que foi o primeiro diretor, foi professor da UEG durante anos, um dos grandes estudiosos da imigração, principalmente polonesa, aqui para o estado de Goiás. Inclusive ele era imigrante, se não me engano, polonês também. Ele tem até um livro exatamente sobre esse assunto. Ali teve alguma reforma? Sim, passou por algumas reformas, na verdade, 2 grandes, né? Uma problemática. Uma das primeiras, acrescentou-se um banheiro na parte da frente da edificação. Foi um pouco polêmico. Ali onde é só o muro, né? Ali. Agora, hoje tem um banheiro, né, construído lá, que era para uso dos visitantes, né, também. Em 98, o piso de tabuão foi substituído por tábuas corridas e o porão que existia, ele foi soterrado. Então, assim, hoje resta só um pedacinho do porão. Tem uma foto aí. Ele deve ter o quê? No máximo 1 metro, 1,20 m. Que é daquela construção do fundo, né? Que é lá no fundo. Que é onde o José Fábio falou que as pessoas inventam histórias. Tem história, que era onde ficavam os escravizados. Nossa, que era e aí, complicado. Nesse quesito, não houve preocupação com critérios de restauração, né? Então, foi feita uma reforma sem levar em conta, né, foi uma reforma mesmo, foi uma reforma, né? Não foi um restauro. E aí, em 2007, também passou por uma grande reforma por conta de problemas estruturais. Tinha parte que já estava interditada, que não podia utilizar, né? Parte do museu já estava impedida a visitação por conta disso. Teve infestação de cupim. Então, assim, fez uma reforma geral e trocou as telhas, né? Também. E foi só, eu acho que essa foi a grande, né? O grande caso desse tipo de monumento é
como reformar, e às vezes, dependendo da situação, igual como é o museu, sempre está chegando material novo, um acervo e coisas assim do gênero. E o problema é que, atualmente, ele já não comporta a quantidade de materiais que ele tem. Tanto que tem projetos para fazer o anexos ou alguma coisa, ou alugar algum local onde parte do acervo do museu possa ser guardado quando não tiver em exposição. Só que o grande problema que até que foi enfrentado até na estação ferroviária, quando formos falar a gente pode até entrar nesses detalhes, mas o grande problema é como você pode ampliar um espaço, sendo que você ainda tem que manter aquelas aparências históricas. Sem descaracterizar ele, sem descaracterizar. Né? E, simultaneamente, você não pode sair construindo coisas ao lado porque tem uma distância mínima a ser seguida legalmente. Existe e quem código, conhece o espaço ali sabe que o espaço é super apertado. minúsculo. Então, basicamente, para o fim de museu que ele tem hoje, tem que pensar numa nova solução para o próprio acervo. Se ele vai ser um museu de acervo fixo, e se vier novas coisas, destinar um novo espaço, ou se ele for um museu de acervo rotativo, onde possa ter uma exposição numa época, com determinada temática ou não, onde que vai ser guardado todo esse material, todo esse acervo. Então, a princípio você resolve um problema que é conservar esse bem material, manter ele para a história, mas como ele é um museu, posteriormente você arruma outro, que é, à medida que esses novos materiais vão sendo acumulados, onde é que você vai colocar, sendo que o espaço dele é tão pequeno. Ele era E aqui casa, eu acho que né? cabe, Andresa, você comentar sobre o seu trabalho na especialização, que envolve também tudo isso que o José Fábio comentou. Sim, eu fiz um trabalho que visava, além dessa criação de um anexo, né, de uma sala de pesquisa mais adequada e tudo, no próprio terreno, cumprindo as leis, visava também... Código de obra, né? Um monte de regras que tem o código de obras, isso, sim. E visando também a acessibilidade do local. Esse trabalho foi publicado nesse livro da UFG, que é Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadanias, Propostas, Práticas e Ações Dialógicas, volume 1. E aí eu fiz um projeto, apresentei também no museu para o Jairo, que na época ainda é, né, o diretor do museu, mas que visava algumas adequações, tendo como base os critérios que o IPHAN toma, né, para essas intervenções em edificações tombadas, sempre respeitando a essência, mas também criando algo novo que não brigasse, né, que fosse harmonioso com o antigo. E foi isso. E é interessante a gente demonstrar, né, indicar que existe sim essa complexidade, né, de fazer permanecer as características, mas existe também um incentivo para conseguir dar conta de uso uma intervenção que seja harmoniosa, né? Tem que ser preservado, mas pode sim preservar com intervenções, né? Preservar não é manter igual, sem alteração de forma nenhuma. E outra questão é essa da acessibilidade, né? A maioria dos bens tombados, tipo, isso é uma coisa histórica, a gente não pensava nas pessoas que tinham dificuldade de locomoção, né? Então, como essas pessoas iam acessar? A maioria das coisas tem escada. Então, isso não era uma coisa pensada, até porque quem tinha dificuldade de locomoção, em geral, a sociedade buscava deixar em casa, esconder, né? Então, assim, como isso tem mudado, é necessário pensar isso também para o patrimônio, né? Acessibilidade e aí é um bens, desafio grande, porque sim, de certa forma, alguma coisa vai mudar, né? Na fachada, assim, alguma característica ele não vai mais ter mesmo de antes, mas ele precisa ir se adaptando mesmo às novas necessidades, né? E é igual a gente comentou há pouco também, é o retrato de um tempo, né? Esse edifício é um retrato de um tempo. Naquele tempo não se pensava acessibilidade e ponto, né? Isso não era uma questão. E vai até no que a gente estava falando da empatia, né? Exato. No nosso tempo, ainda que a passos pequenos, a gente tem um caminho maior assim para empatia, para acessibilidade, né? Isso. Para direito e cidadania. E eu queria só lembrar uma coisa também que é importante, que falar do museu me lembra disso, porque quando a gente vai pesquisar sobre patrimônio e tudo, a gente vai lá no museu, né? Exato. E isso, para mim, demonstra a necessidade de um arquivo público em Anápolis, que já é previsto numa lei, mas até hoje ele não foi implementado. Então, sim, só para
só esses parênteses aqui para dizer que a gente necessita e muito de um arquivo público que é para ter a guarda adequada desses documentos e o acesso a eles. De fato, porque o caso museu não funciona apenas como museu, leva o nome de museu, mas ele também tem essa função de guarda de diversos documentos e muitos deles não são documentos de ficar em exposição. Por exemplo, lá tem jornais da década de 30, 32. Lá tem o primeiro documento registrado que conta a história de Anápolis, que é um jornal Voz do Sul, de 1932, em que o João Luiz de Oliveira escreve a primeira vez assim, a história de Anápolis, pelo menos que você tem registro oficial, que é uma pequena página que ele conta desde as fundações do município até a época dele, que é 1930. Então ele é uma pequena historinha, mas é um fragmento importante dentro da história de Anápolis. E é realmente complicado você ter um museu que, em tese, teria que ter exposições que é aberta à visitação e, ao mesmo tempo, ter um ambiente de pesquisa, que, como o ambiente é pequeno, fica complicado comportar as duas coisas. Exatamente. E aí eu acho que você também poderia, José Fábio, comentar que ali foi um espaço recorrente na construção do seu mestrado, né? Não, qualquer um que vai... resultou nesse aqui. Isso, resultou nesse pequeno livrinho. Aqui tem 2 capítulos, dos 3 capítulos do mestrado. Ficou aqui com o discurso dos tempos modernos. E o mestrado tem um título de O Progresso como Categoria de Entendimento Histórico, que é mais acadêmico, então, como livro, o discurso dos tempos modernos soa melhor. Muito melhor, aliás. Que, no caso, basicamente nesse livro, eu pego a Anápolis entre 1930 e 1950, principalmente, e analiso como que foi a mudança cultural, como que a ideia da urbanização mudou os aspectos da cidade. Então, no primeiro capítulo, eu pego a ponto de vista do pessoal da cidade, dos jornalistas locais, e no segundo capítulo eu vou atrás de relatos de pessoas que chegavam de fora, de preferência estrangeiros. Aí fala dos sírio-libaneses, fala dos frades franciscanos que vieram na década de 40, que mudou também parte da cara da cidade. Também das artistas de Hollywood que vieram aqui, especificamente a Joan Lowe, que escreveu até um livro que se passa nessa região aqui, bem ficcional, mas que, segundo ela, é um livro assim, de relato histórico, mas tem muita coisa bem ficcional, que ela conta a história que ela e o marido construíram uma estrada nessa região. Não especifica, mas o pessoal suspeita que seja a estrada que vai rumo a Ceres, que na época era a Colônia Agrícola Nacional, que era uma das várias que tinham no país, e aqui em Goiás a gente tinha uma também, que nasceu como Cangue e depois se torna Ceres. E também é interessante que foi nesse período que surgiu o primeiro trabalho acadêmico, de fato, sobre Anápolis. E, por incrível que pareça, foi escrito por um norte-americano, por um estadunidense, e é um trabalho de geografia. A história é o seguinte, até o final da década de 40, antes de existir o Santa Genoveva em Goiânia, Anápolis tinha um aeroporto, ainda pista de terra, mas era um aeroporto onde diversos voos nacionais passavam por aqui. E acontece que em um dado momento eles resolveram fazer uma conexão, Rio, Anápolis, Miami, Chicago. E esse professor era da Universidade de Chicago. E o que aconteceu? Nesse período, ligado até àquela ideia da política da boa vizinhança e tudo mais, dessa aproximação Estados Unidos, Brasil, muitos pesquisadores receberam financiamento dos Estados Unidos para pesquisar a América Latina, de uma forma geral. O Brasil teve para tudo quanto é lado. Existe mais de um trabalho sobre Goiás feito por americanos. Esse sujeito ia fazer especificamente um trabalho sobre o desenvolvimento urbano de cidades aqui no Brasil. Inclusive, antes disso, ele tinha trabalhado para uma agência que deu origem à CIA, fazendo mapas durante a Segunda Guerra Mundial, o sujeito. Então, era algo bem estratégico. Quando ele chega ao Brasil, foi justamente na época que o Getúlio Vargas tinha saído do poder, em 1945, e então tinham feito uma nova Constituição, em 1946. A nova Constituição dizia que a capital do Brasil tinha que sair do Rio de Janeiro e vir para o interior. E eles já tinham um quadrilátero marcado, né, que ia desde onde hoje é Brasília até próximo a Anápolis. Esse sujeito, então, se interessou por Anápolis, porque ele falou, olha, aquela ali é uma cidade que tem um certo potencial de desenvolvimento e é que está mais próximo de onde vai ser a nova capital do país e, simultaneamente, próximo da capital do estado. E aí ele faz esse primeiro trabalho, ele mapeia, no trabalho dele é incrível, ele tem um mapa certinho da cidade inteira, ele mostra que, uma coisa que ela achou estranha, que ele fala, as cidades do Brasil são muito estranhas, aqui você vê um português que é dono de um negócio, que tem um empregado negro, você vê negros como funcionário de repartição pública, trabalhando com brancos, tal pessoa é vizinho, branco é português, descendente de português, ou descendente de sírio-libanês, é vizinho de pessoas assim, de outro tipo de cor, de outras etnias. Ele fala, nos Estados Unidos não tem disso, cada um fica no seu bairro, e aqui é tudo misturado, então ele até ressaltava essa característica que ele achava muito estranha de Anápolis, que ele falava, tem casas muito bem construídas e ao lado tem uma tapera, praticamente, por assim dizer. Então, ele é uma análise muito interessante, é um trabalho, assim,
muito interessante sobre a cidade e que até hoje ainda não foi traduzido. Ele continua no inglês até Isso em hoje. que época mesmo? Que ele O escreveu, trabalho foi mais ou menos? publicado oficialmente em 1953. Ele só existe, ele nem foi publicado em livro, ele existe como tese na Universidade de Chicago. Entendi. Aí hoje a gente chega aqui cópia, a gente pega uma cópia do original, que é até o Uhum. que eu tenho aqui. Essa aqui, Anápolis, uma capital agrícola, uma fronteira capital regional agrícola. na fronteira agrícola. Que naquele período eles falavam que essa região de Goiás era chamada fronteira agrícola, porque até então era aqui os limites assim de onde chegava a ferrovia, de onde você poderia pegar mercadorias e levar para outras regiões assim do país. Então ele viu o potencial de Anápolis enquanto uma cidade ligada à agricultura e tudo mais, que é justamente a mesma época que Anápolis, então já era nesse período, ela já era vista como uma cidade agroindustrial, onde tinha esse potencial, tinha diversas indústrias, esse manejo de matéria-prima, e que inclusive vai ser usado posteriormente para a fundação do DAIA, esse tipo de coisa. Então, esse discurso que ganha reforço com o DAIA, nesse período ele já existia, ele já estava sendo Já estava ali. bem fomentado. Muito interessante. Então, no museu tem muita informação, né? É Encontra fonte tudo. de pesquisa para historiadores, enfim, para quem quer informação sobre a história de Anápolis. E você teve lá durante esse período. Não, assim, a maior parte desse material utilizado nessa pesquisa estavam todos lá no museu. Com exceção dos materiais da Câmara, que ainda hoje tem alguns problemas, o acervo da Câmara que está mudando de lugar, então até hoje não está totalmente organizado. Mas no museu você vai encontrar os jornais de época, nem todas as edições, que alguns desapareceram, mas jornais como, por exemplo, o X, que era um jornal satírico que tinha em Anápolis na época. Um jornal de piadas. Então, que você lê é interessante. Lê as piadas do período, que eles achavam engraçado na época, que era um humor muito diferente. Para a época era engraçado. Hoje a gente nem vê humor nisso. Tinha o Voz do Sul, tinha o Verbo, tinha o jornal lá do... Esqueci, A Luta, que era um jornal de um comunista. Ó, pra você ver, que era feito pelo Agenor Pinto, se não me engano, que era o nome dele. Era outro nome, mas acho que era o nome que ele utilizava. Eu tenho até que ver o nome dele, se é esse mesmo, o nome exato dele. Que ele fazia um jornal de cunho comunista aqui na época até quando o comunismo era proibido, o pessoal direto destruía o negócio dele. E aí ironicamente, ele usava a própria ferrovia para distribuir o jornal, porque como ele não podia vender, ele distribuía dentro do trem, e aí o jornal ganhava espaço e tudo mais, assim, na época. Era AG Pinto, não era Agenor não, era AG Pinto, que era o nome que ele utilizava nas publicações dele. Além das primeiras edições do Anápolis, das duas fases, né? Do Anápolis da década de 30, e depois quando ele é reformulado lá a partir dos anos 70, nos anos 70, não, antes dos 80, né? Que durante um período o Anápolis não circulou, acho que em 1950 ele deixa de circular. O Correio do Planalto, que foi um dos poucos órgãos que circulou em Anápolis durante o período do regime militar. Então, isso só em termos de revista. Você vai encontrar as revistas A Imagem, que foi uma revista que circulou de 1980, da década de 80 até a década de 90, em que tem muitas coisas assim sobre o crescimento da cidade, além de edições comemorativas como a Revista Cinquentenária, que a gente tem até comentado. Aqui eu tenho só uma cópia dela, porque existem poucos originais, que foi a primeira revista a ser publicada aqui em Anápolis. Então lá você tem a original dessa revista cinquentenária, que foi feita em homenagem ao cinquentenário da cidade. Existem outra que chama Anápolis Ontem e Hoje, que foi feita na década de 70, que inclusive pega trecho da cinquentenária e reproduz na década de 70 inteirinhos. Inclusive, nessa cinquentenária tem um trabalho de João Luiz de Oliveira sobre a história de Anápolis, bem interessante, assim, um dos primeiros, assim, bem ampliado, assim, que conta muitos detalhes sobre a história de Anápolis. E assim vai. Se eu for falar tudo que tem de acervo, é muita coisa. Em termos de registro, assim, de periódicos, em Anápolis você não vai encontrar outro local que você vá ter tantos assim, desses acervos, onde você possa ter tantas informações para poder entender o que foi aquela época. Muito bom. E vendo as imagens, né, e sabendo desse acúmulo de quantidade de conhecimento e de bens, é muito visível a importância de pensar, né, um espaço de reserva técnica, um espaço para aprimorar e valorizar toda essa história que está ali dentro do museu, né? Teria mais alguma coisa para a gente pontuar desses bens? Não, acho que por hora é isso. Só lembrar principal. mesmo que o museu é um espaço essencial para a memória napolina. Isso realmente. O museu carrega um duplo
é um duplo serviço, né? Na verdade, se a gente for pensar, um triplo serviço dentro da cultura aqui da cidade. Primeiro, enquanto o próprio edifício, enquanto patrimônio histórico. Depois, enquanto museu, um local de exposição, de acervo, de bens e materiais históricos. E também, simultaneamente, como um local de pesquisa, que não seria em tese o foco principal, mas acaba também Ele funcionando atende, né? Isso. como, simultaneamente, ele funciona tanto como museu, como esse local de pesquisa. Então, ele tem uma função tríplice em termos culturais aqui na cidade, que tem que ser muito bem revista, e também pensar na guarda desses documentos, porque essas casas não foram pensadas para conservar papel, esse tipo de coisa. É. Então, muitos desses papéis acabam se deteriorando com o tempo. Sim. E se não for pensado agora, a coisa vai só pode ser piorando. que daqui a um Trágico, tempo a gente não tenha, né? Pode ser bem trágico. Então é isso. Lembrar que esses espaços continuam vivos, né? Com muitas atividades. Escolas vão visitar o museu, o Jairo atende, faz a visita do espaço. É o atual responsável, né? E, enfim, as escolas. Nesse vídeo, então, a gente falou desses 3 bens, esses 3 edifícios muito importantes aqui para a cidade. E no próximo bloco, no próximo vídeo, a gente vai falar de patrimônio e desenvolvimento econômico, falar da estação ferroviária e do mercado municipal. Continua com a gente, é nóis.